porque os brancos são o padrão da normalidade do social. E isso porque, na descrição do contexto social apropriado, ótimo, a imagem que se tem é a imagem da Europa e do europeu do começo do século XIX. E ela está entranhada nas ciências sociais. Por que as mortes de pessoas pretas, autorizadas ou cometidas pelo Estado, não causam uma crise ética? Denise Ferreira da Silva conta que essa é a pergunta fundamental que ela tentou elaborar na sua pesquisa de doutorado, que deu origem ao livro Homo Modernos para uma Ideia Global de Raça. A obra, publicada em 2007 nos Estados Unidos, ganha agora uma edição brasileira. Hoje professora do Instituto de Justiça Social da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, a Denise escava no livro o pensamento filosófico pós-iluminista que talhou uma concepção de sujeito moderno, branco, europeu, portador de uma razão universal, e, ao lado da ciência do século XIX, produziu uma representação dos outros raciais, asiáticos, negros, indígenas, vistos como dotados de mentes inferiores e presas à natureza. Para ela, a violência racial nunca foi um desvio da modernidade, mas a sua pedra angular. E, por isso, o capitalismo, as instituições do Estado e o pensamento social têm uma raiz colonial que se expressa na letalidade de negros e de povos originários. Na nossa conversa, ela defende que a brutalidade que esses grupos sofreram no passado nunca desapareceu e que isso justifica políticas de reparação. Questionar os sentidos da história, aliás, é um dos temas recorrentes da sua produção artística. Além de pesquisadora, a Denise tem em seu currículo filmes e práticas artísticas coletivas. Se você quiser conhecer um pouco desses trabalhos, eu incluí algumas informações no site do podcast, que é o folha.com/ilustríssima conversa. Eu sou Eduardo Sombini, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Denise, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, o livro é resultado da sua tese de doutorado, defendida em 99. Ele ganhou a forma que ele tem hoje em 2002 e foi publicado em inglês em 2007. Você escreve que a motivação desse projeto, muito ambicioso, veio do seu descontentamento com as interpretações usuais, né? Tanto na academia, nas ciências sociais, de onde você vem, quanto na arena política, nos partidos de esquerda em que você militou, no movimento negro de que você participou. Você consegue sintetizar um pouco esse descontentamento? Por que as explicações sobre a subjugação racial que você encontrava não pareciam suficientes para você? Bom, para mim, elas não pareciam suficientes e continuam não sendo suficientes, porque a lógica básica das explicações sobre a subjugação racial culpam os subalternos raciais pela sua própria situação política e econômica. Então, a explicação fundamental das ciências sociais, que já aparece no começo do século XX, é de que a discriminação, o preconceito racial e a exclusão racial resultam do fato de que as pessoas brancas reagem negativamente aos aspectos, aos fenotipos das pessoas negras e asiáticas. E, ao fazê-lo, essas reações negativas vão desde atos discriminatórios mais triviais até a violência racial. E a solução que essa lógica prescreve seria a eliminação da diferença racial, ou seja, que todos fossem brancos, né? Já que são os traços não brancos que causam a discriminação racial. Então, essa explicação, além de não ser suficiente, ela é fundamentalmente violenta, né? Porque ela, na verdade, prescreve a eliminação do que eu chamo dos outros raciais. E outras elaborações dessa explicação que surgiram ao longo do tempo, tanto nos meados do século XX quanto no final do século XX, embora elas tenham mudado, tenham tirado a ênfase dos aspectos físicos e colocado a ênfase mais nas condições sociais, elas continuam culpando os subjugados raciais pela sua condição. Então,
se as pessoas discriminam uma pessoa preta porque essa pessoa preta vive, sei lá, no Brasil, vive numa comunidade, vive num território preto, numa favela, então a razão da discriminação é o fato dessa pessoa preta e ser pobre, entendeu? Mas ninguém faz a outra pergunta: quais são as causas da pobreza e por que as pessoas pretas são mais pobres, né? Essa pergunta nunca é feita porque a explicação ela é autossuficiente, né? A raça explica o racismo. Certo. E antes da gente continuar e mais fundo no argumento que você desenvolve ao longo do livro, eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que você disse, acho que no lançamento do livro na UFRJ recentemente, né? Eu vi o vídeo, você disse que no livro você corta relações com todo mundo e quase não sobra nada, né? Porque é uma crítica radical, né? No sentido de ir à raiz, aos fundamentos das questões, tanto à teoria política liberal, quanto ao materialismo histórico, quanto às vertentes pós alguma coisa, né? O pós-modernismo, o pós-estruturalismo, etc. Como que você enxerga, 20 anos depois, esse movimento de queimar tantas pontes, né? Como isso se inscreve no seu percurso acadêmico, artístico, político desde então? Essa é uma ótima pergunta. Para responder agora, né? Se você tivesse feito há 15 anos atrás, 18 anos atrás, eu teria dito: ai, que horror, não sei por que eu fiz isso. Bom, o fato de o livro ter demorado tanto tempo para sair reflete isso, né? Eu terminei o livro de escrever em 2002 e ele só saiu 5 anos depois, porque a primeira editora nos Estados Unidos que ia publicar o livro não fez porque um dos pareceristas simplesmente não queria que o livro fosse publicado. Então a pessoa segurou o livro por 3 anos e eu tive que mudar de editora. Então, naquele momento foi difícil, porque eu era uma professora assistente, né, ainda sem tenure, e eu precisava do livro para poder ser efetivada, né, para obter tenure na Universidade da Califórnia, em San Diego, e eu tinha queimado todas essas fontes. Mas, ao mesmo tempo, quando eu queimei as fontes com as ciências sociais, mas aí eu desenvolvi uma relação com a teoria crítica do direito e os estudos críticos do direito, a teoria crítica racial do direito. Então, os primeiros 15 anos da minha carreira, ou até mais, né, até agora, mas bom, mudou um pouco, eu fiquei na área do direito, né? E ali eu fiz novas alianças, e ali eu tipo que abri um pouco um espaço na academia, e foram essas publicações nessa área, como o artigo Ninguém, Nobody's. Tem vários artigos meus que são sobre violência policial, né? Que na verdade o livro também é sobre isso, que criaram esse espaço. E a vantagem que eu tive, bom, não, talvez eu não deva dizer vantagem, mas eu acho que uma das razões pelas quais a teoria crítica do direito virou meu espaço foi porque, de um lado, eu não pertencia àquela área, né? Eu não estudei direito, né? Eu não era vista como uma traidora. E, por outro lado, eu trouxe uma crítica ao direito que estava informada pelas ciências sociais e pelo movimento social, pela minha participação política, né? E incluindo a participação no Partido Comunista, não sei o que, tudo isso que eu fiz quando era jovem no Brasil. Então, aí eu trazia uma coisa nova, né, de fora da área, e não estava desrespeitando a área, não era, então isso foi possível. Mas, para responder a sua pergunta diretamente, foi difícil, né, porque tanto na parte mais pragmática de uma carreira acadêmica, a gente tem que publicar não só livros, mas também artigos em revistas acadêmicas. E isso significa não só que você tem que citar, você tem que estar numa conversa direta com as pessoas que estão definindo o campo, mas também tem que ser uma conversa amigável, né? Você tem que ter as pessoas aliadas e as não aliadas. E eu tinha poucas pessoas aliadas naquele começo. Eu tive que criar pessoas aliadas fora das ciências sociais. Claro, eu posso imaginar.
Bom, eu queria falar agora dos fundamentos do raciocínio que você desenvolve no livro, né? Sem dúvida, é um dos livros mais difíceis que eu li nos últimos tempos, né? No sentido de adentrar e pensar em perguntas, porque a sua escrita é muito densa, muito intricada. Mas eu queria te pedir, acho que a gente não consegue continuar sem que você explique um pouco melhor isso, né? A tese do eu transparente, porque ela é a base do livro, né? E você a trata como um dos centros da representação da modernidade. Como a gente pode entender essa tese? Como você conceitua esse eu transparente? Então, o eu transparente aparece no livro no final da primeira parte, que é o que eu chamo de uma escavação das condições de emergência, das condições de emergência do conceito do racial. Bom, essa escavação das condições de emergência do conceito do racial é pura e simplesmente uma leitura crítica da filosofia moderna, começando onde a gente sempre começa, com Descartes e seu cogito, e terminando com Hegel no começo do século XIX. Bom, essa revisão da filosofia moderna foi guiada por uma pergunta que, na verdade, eu não comecei com a pergunta, né? Eu tive que começar, chegar à pergunta e depois voltar, porque é sempre assim que a gente consegue fazer uma análise. Então, a pergunta que virou guia dessa escavação foi como foi que, no começo do século XIX, surgiu a figura que o Michel Foucault, no livro dele As Palavras e as Coisas, diz que era o objeto fundamental e o sujeito fundamental do conhecimento, o sujeito transcendental. Então, eu já sabia que essa figura foi a figura central nas teorias raciais do século XIX e nas versões das ciências sociais do século XX. Mas o que não ficava, que eu não sabia, porque ninguém tinha escrito sobre isso ainda, foi como ele se tornou o que ele se tornou, porque era ele, né, o sujeito branco ocidental, burguês, para usar a linguagem marxista, mas como ele se tornou o que ele se tornou e como foi que ele foi constituído como exclusivo, único da Europa do começo do século XIX, da Europa pós-iluminista, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. Então, eu volto para fazer esse mapeamento, né, essa escavação, e o que guiou a pergunta foi o fato de que, já no começo, quando Descartes faz a distinção, né, o eu penso, logo existo, faz uma distinção entre o eu na mente e o do corpo, eu pergunto, então se esse eu penso, logo existo é a base desse sujeito transcendental empírico, e se esse eu penso, logo existo foi possível, a sua consolidação foi possível exatamente pela separação do corpo e da mente e a elevação da mente, como é que foi que essa mente, então, pôde, ao mesmo tempo que ser vista como superior e separada do corpo, também ser vista como capaz de explicar o corpo, né? Essa mente, esse eu, que penso, logo existo, eu penso, logo existo, eu me conheço. Então, o que eu descubro é que essa mente, que durante esse período todo, os filósofos modernos ficaram tentando resolver esse problema, né? A mente está separada do corpo, mas a mente explica o corpo. A mente, o sujeito, a consciência está separada da realidade, mas a consciência explica a realidade. Os achados de Newton mostraram isso. E aí, para encurtar a história, o que eu descubro é que a trajetória desse eu, dessa mente, né? Eu penso, logo existo, ela foi muito complicada, não foi fácil, porque para ela se consolidar como única e separada do corpo, mas também na sua capacidade de explicar o corpo, essa mente teve que o primeiro movimento foi localizar as condições do conhecimento na mente. Esse foi o movimento que o Kant fez. Quando eu estou no mundo, quando eu olho para alguma coisa, aquilo que me permite olhar para o meu computador e dizer é um computador e não uma impressora, são duas coisas. Uma intuição do espaço que me permite separar o computador de mim mesma e separar o computador da impressora. E aquilo que me permite saber que eu sou eu, né, a pessoa inseparável e a pessoa que consegue ver a impressora e o computador,
é a intuição do tempo, que me permite reconhecer eu mesma de ontem, de hoje, e aí como eu seria eu mesma amanhã. Mas está tudo na cabeça da gente. Então isso não foi suficiente, porque ainda assim há um questionamento de que pode ser ilusão, e como é que você vai dizer que a verdade é das coisas se as condições da verdade são interiores? Então Hegel resolve essa questão mantendo as condições de possibilidade para o conhecimento das coisas, a mantendo na mente, né? A prerrogativa ainda é do eu, mas só porque essas coisas que o eu pode conhecer, elas compartilham com esse eu, com essa mente, a sua condição de possibilidade, que é espírito. Então, eu sei que o computador na minha frente é um computador, não é impressora, porque eu fica esquisito, né? Fala assim, eu recebo do espírito. Mas porque eu acho que Hegel vai estar tremendo tremendo na sua copa. Mas Mas é porque eu, o computador e a impressora somos, na verdade, apenas momentos diferentes dessa mesma entidade transcendental, que é o espírito. E ao conhecer o computador e a impressora como impressora, eu estou participando desse processo do espírito, que é o seu processo natural, entre aspas, que é o processo de autoconhecimento. E para Hegel, o destino do espírito seria, na verdade, se completaria, né, como ele disse que se completou no começo do século XIX, quando a mente humana, né, e o eu do conhecimento, quando o eu do conhecimento se desse conta de que todo mundo, não só de que tudo que existe no mundo compartilha na sua mesma essência, que é espírito, mas também se reconhecesse em tudo que existe no mundo. Então, quando eu olho para o meu computador, e olho para a minha impressora, eu reconheço que foi a minha genialidade como sujeito pensante, não a minha em particular, mas outras pessoas pensantes, mas nós somos todos pensantes, que criou essa máquina que agora, na verdade, virou uma extensão de mim, entendeu? A ideia do eu transparente é essa, né? De que, na verdade, o mundo, tudo que existe, é apenas, ou se trata de de novo, incorporação direta das ideias da cabeça do, do sujeito do conhecimento, da sujeita do conhecimento, como computador, ou ainda não é transparente, mas está no processo de ficar transparente. Então, por exemplo, quando a gente fala que agora essa discussão sobre o antropoceno, né? Que o antropoceno é um novo momento da história do planeta que resulta das atividades humanas. De uma certa forma, é uma rearticulação do eu transparente, né? Não é positiva, né? É negativa, porque esse desastre no qual a gente está vivendo, do qual muita gente está sofrendo, resulta do ser humano, mas o ser humano é que acaba explicando tudo, entendeu? Então, o mundo faz sentido só porque os atributos do humano, da humanidade, explicam o que está acontecendo. Se não são a causa, nos permitem entender a causa. Mas o que é importante nesse eu transparente é que se mantém a superioridade da mente, entendeu? O fato do mundo ser transparente não significa que somos todos iguais, ao contrário. Exatamente. E na verdade esse é o movimento seguinte do livro, né, que é se voltar para a ciência ali do século XIX, que inclui as ciências do homem, a antropologia, e tentar entender o pensamento daquela época. E aí você propõe que a subjugação racial vem com essa distinção entre o eu transparente, que passa a ser associado com o europeu, o branco, que tem essa mente superior, que encarna a razão, não é? Versus o que você chama de eu afetável. Os outros da Europa, não brancos, né, que são vistos como tendo mentes presas à natureza ou sujeitas, né, à mente dos colonizadores europeus, pretensamente tão superiores. Qual o papel da ciência na criação dessa representação moderna? Então, o papel da ciência é interessante porque é perigoso. Eu estava lendo um texto famoso do filósofo Martin Heidegger sobre a questão em inglês, The Question Concerning Technology,
ele fala no começo, ele fala, né, que a preocupação maior das pessoas era que a tecnologia se tornaria senhor dos seres humanos. E aí ele inverte, no final do texto, ele inverte dizendo que na verdade não, que a gente tem que aprender que tem um perigo, né? Que a tecnologia tem esse perigo de tornar o Dasein, o ser humano, um pouco como qualquer outra coisa do mundo, ou fazer com que o ser humano desenvolva uma coisa meio complexa de Deus. Mas que esses perigos não tem problema, porque esses perigos, na verdade, refletem o que é aquilo para que o Dasein foi criado, que é para criar. Né? Aí tem a coisa de poesias, tem um monte de coisa, mas eu estou falando isso porque, na verdade, antes da intervenção de Hegel, no começo do século XIX, havia uma separação total entre o conhecimento do humano, que era moral, prático, diria o Kant, e o conhecimento da natureza, que seria o científico, o teórico. Por quê? Porque o conhecimento da natureza, cuja possibilidade para o Kant, para o pessoal do Enlightenment, do Iluminismo, foi dada pelas descobertas teóricas e também observacionais de Newton, o conhecimento da natureza implica na descoberta da causalidade eficiente, das leis que governam o movimento das coisas e a existência das coisas. Agora, as leis, lei é aquela coisa, né? Se é a lei, não tem como mudar. Se a lei é fundamentalmente sobre a necessidade. Então, essa necessidade, esse sentido de necessidade, é o oposto da visão do humano, que o humano, né, de acordo com a moralidade, com o conhecimento a partir da moralidade, é marcado pela liberdade. Então, a ciência só conhece através de uma noção de necessidade, de lei, de imposição. E o humano só pode ser conhecido, de acordo com esses filósofos, desde o conceito de liberdade, da moralidade, né, que associa à dignidade. Então, até a saída hegeliana, os dois gêmeos não podem se encontrar. A ciência era uma ameaça ao humano. As ciências sociais só se tornam possíveis por na verdade, são duas coisas que acontecem simultaneamente. A filosofia hegeliana, que coloca a história e a moralidade com a história no centro do conhecimento, da concepção de razão, e a ciência da vida, a biologia, que tem um conceito, né, o conceito de vida, que não explica através da necessidade, né, da imposição das leis diretamente, mas explica a partir da forma como a própria organização das coisas trabalha, ela se dá de uma forma que permite a sua continuidade e a sua reprodução. Isso falando de coisas orgânicas, né? Então, as partes do corpo humano funcionam de forma a manter esse corpo vivo. E o objetivo é a vida. Então, a primeira ciência dessa versão newtoniana da necessidade é um conhecimento governado pelas causas eficientes. Essa versão da ciência da vida, contemporânea à versão hegeliana da filosofia moderna e da razão, ela explica através de causa final. Então, as ciências sociais, isso é uma coisa que o Foucault já fala lá nas Palavras e as Coisas, elas se desenvolvem a partir dessa ideia de causa final. Bom, durante o século XIX, né, os projetos da sociologia e da antropologia ficavam meio que do lado mais determinista newtoniano, mas no século XX eles continuam sendo, né? Todas as vezes que as ciências sociais querem descobrir a verdade de uma forma, usando a causalidade eficiente, a gente as acusa de determinista, positivista e põe para o lado. Sempre um problema. Mas, então, o modelo científico que leva às ciências sociais e que dá suporte ao eu transparente, também essa distinção entre o eu transparente e os eus afetáveis, é essa ciência que está organizada a partir dessa noção de causa final. Agora, essa noção de causa final, ela é tomada emprestado daqueles estudos do humano pré-hegelianos, entendeu? O que eu não estou falando diretamente, mas só tem um jeito de falar isso diretamente, é que, na verdade, as ciências sociais, elas já
tem aquele eu transparente que é articulado na Europa, né, no começo do século XIX, já tem aquele eu transparente como modelo de suas próprias categorias e ferramentas. Os materiais são os materiais que foram desenvolvidos pela filosofia quando a filosofia estava desenvolvendo o conhecimento do humano desde a moralidade. E isso volta para a sua primeira pergunta, por que as explicações existentes não são suficientes? É o fato de que esse eu transparente já funcionar nos materiais e nos métodos e ferramentas das ciências sociais que leva à explicação da subjugação racial, que é perversa, né? Que explica a subjugação racial a partir da diferença dos não brancos. Porque os brancos são o padrão da normalidade do social. E isso porque, na descrição do contexto social apropriado, ótimo, a imagem que se tem é a imagem da Europa e do europeu do começo do século XIX. E ela está entranhada nas ciências sociais. Da mesma forma que essa mesma figura está entranhada, por exemplo, nas técnicas e métodos existentes para classificar a idade do planeta. É uma situação meio perversa, né? Porque quando a gente começa a fazer essa escavação, a gente vê que, na verdade, você acaba encontrando a mesma figura, como Foucault falou, né? Como ponto de partida, como objeto e como o objeto fundamental, o sujeito fundamental, mas com implicações para além daquelas que ele identificou, né? Porque Foucault, como outros filósofos europeus, não levavam essa crítica para além da sua preocupação específica com liberdade ou com poder, etc. Bom, para continuar, né, eu queria que a gente passasse para a ideia que talvez seja o âmago do seu livro, né, de que a violência racial é constitutiva da modernidade, né, não um desvio que pode ser corrigido com o aprofundamento dessa racionalidade moderna que nos guia desde o iluminismo. E aí você escreve que ser branco nunca foi suficiente, né? Sempre foi preciso ter o poder de decidir, não é, se negros ou indígenas ou qualquer outro racial vão viver ou vão morrer. Eu queria te pedir para explicar o que te leva a essa conclusão, não é? E por que essa morte constante das pessoas não brancas é tão necessária para a construção desse sujeito moderno. Isso tem a ver com é como se fosse um dos maiores elefantes do mundo, que está sempre na frente da gente, e a gente, quanto mais o tempo passa, entre aspas, menos capazes nós somos de olhar para esse elefante e falar, mas é claro, vamos começar por esse elefante. E esse elefante é o capital, né, o capitalismo, mas não só o capitalismo, mas o fato de que o capitalismo só foi possível graças à colonização e ali, principalmente, a apropriação de terras indígenas e a apropriação e expropriação de trabalho, né, do trabalho escravo. Durante toda essa trajetória, né, que eu estou falando desde Descartes, mas ela vai até Galileu, ela vai mais cedo, começa mais cedo, porque aí a gente tem que ir até o que eu chamo do primeiro momento da analítica racial, que são as teorias raciais do século XIX, o processo de produção-criação desse sujeito moderno começa, como a Sylvia Wynter fala, em 1492, e ele se consolida com a construção, na criação do conceito do racial, na segunda metade do século XIX, que é exatamente quando a escravidão já começa a não ser tão importante, significativa para o capitalismo, né? E durante todo esse processo, quando você lê esses textos originais, esses filósofos, muito raramente eles se referem à colonização e à escravidão, né? Tem sempre uma referência, mas nunca é integrada, e mesmo Hegel, quando se refere à escravidão, de umas aulas, meio que já no final, como todo o sistema filosófico é constituído, criado sem referência à escravidão. E, bom, a colonialidade como uma modalidade jurídica, né, da qual a escravidão faz parte, ela é caracterizada pelo uso da violência total, né, pelo controle a partir da violência total, distinguindo do controle ideológico, por exemplo, né? Frantz Fanon, no primeiro capítulo do seu livro Os Condenados da Terra, o capítulo sobre violência, tem essa descrição fantástica do contexto colonial como contexto fundamentalmente violento. Então, essa violência que foi crucial na produção da riqueza que é investida
em capital e que leva à reprodução do capital, essa violência tem um paralelo na violência simbólica ou na violência epistemológica de produção de um conhecimento que se dá ao longo do mesmo momento, mas nunca as construções, as versões filosóficas do sujeito moderno, do eu, que culminam no eu transparente, no eu racial, elas nunca integram as suas próprias condições existenciais, né? Que é o contexto do colonialismo, o contexto da escravidão. Então, de um lado, o capitalismo e as condições de vida que ele proporciona só foram possíveis com o genocídio da população indígena e com o uso do corpo escravo das pessoas escravizadas até a sua extinção, sem retorno. E, por outro lado, a constituição desse eu transparente só foi possível porque todos os elementos que entram na sua Constituição ignoram o fato de que ele sempre esteve em relação a esses outros. De um lado, uma violência física, jurídica da colonialidade, e, por outro lado, essa violência epistêmica da filosofia. Então, geralmente, quando as nossas críticas, as críticas ao pensamento moderno se mantêm, né, nos limites do pensamento moderno e só colocam o eu contra ele mesmo, de uma certa forma. Né? Esse eu tem o eu científico determinado e tem o eu livre histórico. E aí as críticas vão de um para o outro. E elas nunca olham para como esse eu, na verdade, não está olhando para si mesmo. O mundo não é transparente. Então, o fundamental desse argumento sobre a violência é que ele força a gente a sair, tira a filosofia do seu espaço, né, onde o que a tornou possível, né, na Constituição, para constituir o seu sujeito, e a coloca no mundo, né, então a coloca em relação à situação econômica e à situação jurídica, ao contexto econômico e ao contexto jurídico. E aí, quando a gente faz isso, que é um movimento que eu faço mais explicitamente nesse outro livro que saiu em inglês agora. E não é somente que essa necessidade da violência para a constituição da modernidade ela fica mais explícita, mas aí a gente acaba descobrindo que não é assim a violência aqui e a modernidade ali, que na verdade essa violência ela produziu aquilo que são as condições de possibilidade para essa modernidade e continua fazendo. Então deixa eu só terminar com um exemplo, né, um exemplo de agora. Então agora a gente o fato dessa conversa ser possível, entre outras coisas, é o cobre que está aqui no meu computador, né, e no seu também, em todas essas máquinas. Esse cobre inclui cobre de Katanga, que é uma região de mineração do Congo, da República Democrática do Congo, onde a violência, que continua a violência, para mim são essas guerras locais do capitalismo, elas continuam, não porque porque por falta de controle, mas na verdade porque elas facilitam a extração, né? Elas tornam a extração possível. Então não é só sobre um fato histórico do passado, mas continua, né? A colonialidade como modalidade jurídica de governo, ela continua facilitando a nossa existência moderna, pós-moderna. Bom, Denise, a gente já falou de um monte de coisa complicada aqui, né? E eu queria pegar o gancho do que você disse agora para a gente tratar da sua crítica à ideia de historicidade, né? Essa leitura que você faz do tempo, desse passado que continua. E para isso eu queria partir de uma entrada. Você disse em alguma das suas conferências recentes, né? Eu não sei exatamente qual, assisti várias nos últimos dias, de que não basta escrever outras histórias, né, no plural, histórias dos subalternos, dos negros, dos indígenas, etc., para tentar construir um novo tipo de interpretação histórica. Você também ressaltou a ideia de que o evento racial acontece fora do tempo, né? De que o próprio entendimento do tempo da história que a gente tem não é suficiente para compreender o processo de subjugação racial. Que tipo de alternativa você pensa para isso, né? Como você experimenta maneiras de superar esse raciocínio linear da história, né? De uma flecha voltada para o futuro, com vários eventos encadeados? Eu posso falar sobre isso de duas maneiras. De um lado, os limites críticos da linearidade. Então, eu vou falar só com um exemplo. Eu estava lendo o jornal ontem, na verdade, e
descobri uma coisa sobre a qual que se deu quando eu morava em Londres, no Reino Unido. O Reino Unido tem essa lei sobre escravidão moderna, que é sobre tráfico de pessoas, né? Mas só que em 2015, que era Home Secretary, a Theresa May, expandiu essa lei para incluir tráfico de drogas. E o caso de tráfico de drogas tem a ver com o fato de que os traficantes lá no Reino Unido, eles usam crianças, né, como eles usam crianças no mundo inteiro, no Brasil, mas aí usam crianças para fazer o tráfico de drogas fora da cidade de Londres. Então as crianças são de Londres, elas viajam 1 hora de trem para fazer o tráfico, para trabalhar numa outra cidade. Então, de acordo com essa lei, as pessoas que estão coordenando essas crianças, elas são acusadas de ser senhores de escravos, de escravizá-las. Só que o que acontece, agora são 7 anos dessa lei, é que as pessoas que são... A maior parte das pessoas que na verdade, são acusadas e que são presas, que são condenadas por escravidão moderna em relação ao tráfico de drogas, são pessoas que trabalham no tráfico de drogas, que começaram como crianças que traficavam drogas. A maioria delas são negras e a maioria delas são filhos de imigrantes refugiados negros. Eu fico assim, mas o que é isso, né? A perversidade. E ali é o evento racial, né? Ali eu vejo os momentos, o simbólico, a criminalização, e o artigo é sobre criminalidade, a criminalização com o seu elemento jurídico, o seu elemento econômico. Esse rapaz sobre o qual essa matéria do New York Times ele é filho de imigrantes do Congo, eu estava falando do Congo agora, da República Democrática do Congo. E ele foi acusado e agora tem 28 anos e a vida dele acabou por conta dessa acusação. Então, essa é a perversidade do evento racial, né? Porque você encontra os mesmos elementos da escravidão, que são os elementos que marcam a vida da trajetória das pessoas pretas, negras, nesse momento, em todo o período pós-escravidão, porque a acusação de escravidão moderna não só ela é uma acusação criminal que adiciona mais um elemento moral, porque a pessoa vira senhor de escravo. Então, de um lado tem isso, de um lado tem esse problema da linearidade. E, por outro lado, tem a limitação da linearidade, do histórico, da linearidade da reivindicação de reparações, por exemplo, né? Por escravidão ou pelo colonialismo. Se a explicação da situação econômica, por exemplo, dessa família desse rapaz em Londres, ou do país Barbados, ou do Brasil, se essa explicação é apenas de que no passado, no Brasil, até 200 anos atrás, nós éramos uma colônia e fomos explorados, mas agora a gente quer pagamento para cobrir o que foi tirado de nós entre 1500 e 1822. Bom, a resposta mais comum é de que, mas isso aconteceu há muito tempo, né? O Brasil já teve chances de se desenvolver economicamente. Não se desenvolveu, bom, mas é um país cheio de gente preta, como é que é se desenvolver? Então a gente tem a explicação racial, mas de qualquer forma, além da explicação racial, a gente tem a explicação de que faz muito tempo. E se o Brasil não superou, os Estados Unidos superaram, como é que o Brasil não superou a sua trajetória? É limitada, mas se o argumento for, bom, na verdade, o que foi extraído do Brasil, do solo, do território brasileiro e das pessoas brasileiras, dos escravizados que nasceram no Brasil, durante todo aquele tempo, foi investido de várias formas, foi investido e reinvestido e acumulado como capital até hoje, continua rendendo, né? O lucro continua rendendo, uma vez que há um investimento, ele continua rendendo e crescendo. Então, na verdade, não parou ali, continua até agora. O ouro que foi extraído das Minas Gerais continua, né, transformado agora em capital financeiro ou ainda continua até ainda como ouro mesmo nas igrejas no Brasil e fora do Brasil. Financeiramente ou esteticamente continua tendo valor. E é esse valor que foi tirado, né? Esse valor continua sendo extraído. Mas a linearidade não, diz que acabou, tem um limite, né?
É a mesma explicação de que o colonial só opera dentro do capital como a sua condição de possibilidade, mais uma vez, né, que a acumulação primitiva gerou os lucros necessários para investir no capital, já não faz mais parte, acabou. Então, para isso, para mim, em vez do temporal, do horizonte temporal, a gente precisa começar, tem que pensar de forma material mesmo, mas no horizonte elemental, vamos dizer assim, falando dos elementos mesmo, das partículas elementares que constituem tudo que existe. Que aí a gente vai ver como elas continuam se reproduzindo e atuando. Então é isso. Né? Então, a pergunta, o evento racial tem esses dois lados. De um lado, mostra a repetição do trio da violência, o econômico, simbólico e jurídico, e também, por outro lado, mostra que a necessidade de sair do temporal e perguntar de novo, mas por que continua mesmo, hein? É. Denise, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? A conversa passou super rápido, mas eu queria te fazer uma última pergunta sobre essa ideia de por que continua acontecendo e o que a gente faz com isso, né? Eu já te vi criticando a proposta de reformar as instituições para que as instituições sejam antirracistas, parem de reproduzir esse estado de coisas, né? E você diz que isso não é suficiente, que só o fim do mundo como a gente conhece hoje vai mudar esse cenário. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre como você pensa a articulação entre colocar tudo abaixo, né? Você diz que é o necessário, e enquanto isso não acontece, o que fazer, não é? As políticas pequenas, né, desse ponto de vista de uma transformação radical, como, por exemplo, as ações afirmativas, as políticas de diversidade em empresas, etc. Isso tem algum papel ou você prefere focar o macro objetivo, digamos? Não, claro que essas políticas têm um papel fundamental, política de ação afirmativa, política de diversidade. Qualquer política no Brasil e no mundo que crie um espaço que possa quebrar, né, esses limites raciais e cis-heteropatriarcais que a gente tem e que tragam mais gente para a conversa, gente que tem, né, uma outra perspectiva desse mundo como a gente o conhece, né, e perspectivas que um pouco entortam a forma, né, como esse mundo deveria continuar acontecendo. Qualquer política nesse sentido é fundamental. E, ao mesmo tempo, eu acho também que a gente precisa, pensando agora no governo do Lula, do próximo governo do PT, a gente também precisa criar espaços, mas espaços assim, espaços com apoio material, o tipo de apoio material necessário, né? Espaços para que outras possibilidades, outras maneiras de viver nesse mundo possam ser experimentadas pelas pessoas, ou não só possam ser experimentadas, mas pensando nos povos originários, nas comunidades rurais quilombolas, nos povos dos rios, das florestas, que formas que já estão aí já tem muito tempo, que elas possam continuar e não só continuar, mas também tem uma palavra que eu não sei como é que fala em português, mas to thrive, né? A gente acho que em português a gente fala florescer, mas florescer é sempre meio esquisito, mas eu acho que é florescer. Então é importante. Então tem que abrir espaços, né, para mudanças do sistema, ele mesmo, vou usar essa palavra, e, ao mesmo tempo, criar proteções para que as pessoas que já vivem no mundo de uma outra forma continuem a fazê-lo, né? Criar barreiras para o capital, né? Porque chega de ficar explorando, extraindo dos mesmos lugares as mesmas pessoas o tempo inteiro, tem que ter outras formas. E, ao mesmo tempo, a gente, né, também experimentar viver no mundo de outra forma, não tem outro jeito, né? Não tem. Eu sempre falo que eu sou da última geração que acreditou na revolução mesmo, a gente que lamentou 1989. E isso é verdade, mas isso não significa que não seja possível, né, que mudanças mais radicais e mais amplas não sejam possíveis, mas só que elas vão demorar muito tempo, né? Então, nesse meio tempo, eu acho que é isso. A gente tem que criar proteções para modos de existir nesse mundo que já estão aí e criar possibilidades para outros e, ao mesmo tempo, também abrir espaços de infiltração. Abre espaço que a gente infiltra e modifica por dentro.
né? Não tem revolução, mas tem infiltração, é sempre possível. Estou me achando otimista hoje, acho que hoje por alguma razão. É bom, deve ser o sol ali fora. Que bom, isso é sempre bom. Para recapitular, a Denise Ferreira da Silva é autora de Homo Modernos para uma Ideia Global de Raça, que acaba de ser publicado no Brasil pela Cobogó. Denise, eu queria agradecer muito a sua participação, foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Eduardo. Obrigada por me convidar e obrigada pelas perguntas. Foram fantásticas, ótimas. Me deixaram positiva, então. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini@grupofolha.com.br. Eu também deixo o convite para você avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!